Olá, meu nome é Denise. Meu trabalho é sobre a diminuição de expressão do gene KLK3 como preditor de pior prognóstico no câncer de próstata. Foi realizado por mim, mais 4 alunos, sendo 3 da UEM e 1 da USP, orientado pela professora Sabrina Thalita dos Reis, professora da Faculdade de Medicina da USP e da UENG. Então, para dar início, a gente precisa falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. Câncer de próstata, ele é o tipo mais comum de câncer na população masculina e mata milhares de homens em todo o mundo quando ele evolui para a fase metastática. Ele é uma neoplasia maligna constituída pela proliferação de células epiteliais dos ácinos ou dos ductos da próstata. Para evitar um número tão grande de óbitos por essa doença, é realizado um rastreamento. Rastreamento, ele normalmente é realizado na atenção primária à saúde e ele constitui uma parte de medicina preventiva secundária, porque o rastreamento ele não impede que a pessoa tenha o câncer, mas sim ele consegue identificar que a pessoa tem aquele câncer nas fases iniciais ainda. Então, o objetivo é identificar esse câncer no começo para facilitar o seu tratamento e ter um melhor desfecho. Como que é feito esse rastreamento? Ele é feito através da dosagem do nível sérico de PSA, que é o antígeno prostático específico, mais o exame de toque retal. O PSA, que eu falei, ele é produzido pelas células epiteliais das glândulas prostáticas e é codificado pelo gene KLK3, peptidase 3 relacionada à calicreína, que é um gene da família das calicreínas. Em relação ao prognóstico no câncer de próstata, a gente tem bastante genes definidores de diagnóstico, de rastreamento, mas a gente tem uma grande escassez de biomarcadores que definam um prognóstico para o câncer de próstata. Tanto que até 20% dos casos clinicamente localizados podem apresentar recorrência da doença após o tratamento. Isso porque a gente não tem muitos marcadores que definam o prognóstico desse paciente. Então, por isso, têm sido feitas muitas pesquisas direcionadas à identificação de marcadores moleculares que possam predizer o desfecho do câncer de próstata desse paciente, como os genes da família das calicreínas. Então, aqui nesse trabalho, a gente vai estudar molecularmente um gene da família das calicreínas, que é o gene KLK3, para ver se ele é um bom marcador de prognóstico para o câncer de próstata. As calicreínas. O termo calicreína, ele se origina da palavra grega calicreas, que significa pâncreas, e foi definido primeiramente por Kraut, em 1930, como um fator hipotensor da urina, chamada de calicreína humana 1. As calicreínas teciduais são expressas em vários tecidos do corpo humano. Então, hoje em dia, a gente já conhece diversas calicreínas que são expressas em diversos órgãos do corpo humano. Mas existem 3 que são específicas da próstata, que são produzidas por células epiteliais prostáticas. São as calicreínas 2, 3 e 4. Então, a caracterização molecular do gene KLK3 ela tem demonstrado ter um grande potencial prognóstico para o câncer de próstata, como a gente vai evidenciar aqui nesse trabalho. Então, para estudar esse gene, o que a gente fez? Nós caracterizamos alterações genéticas e de expressão gênica a partir de análises de bioinformática, utilizando os softwares GPIA, CBioPortal e o Alcan, e correlacionamos nossos dados com os fatores prognósticos. Então, dando início, aqui a gente tem as mutações. Aí a gente consegue ver a diferença nas alterações gênicas entre o câncer de próstata metastático e o câncer de próstata localizado.
No câncer de próstata metastático, a gente tem cerca de 3% de alterações genéticas, e no câncer localizado, cerca de 1,5%. Em relação à expressão nos demais tipos de câncer, a gente pode notar aqui, na horizontal, a gente tem diversos tipos de câncer. O câncer de próstata, ele está escrito como PRAD. Tá aqui, câncer de próstata. Esse é o único câncer que está com alto nível de expressão do gene KLK3. Apesar de ter um pouquinho mais de expressão em alguns outros, o único que sobressai é o câncer de próstata. Então, a gente vê que realmente esse gene ele está super expresso quando a gente tem câncer de próstata. Que a gente tem a comparação da próstata normal com a próstata com tumor localizado. A expressão desse gene ela é maior no tumor localizado do que na próstata normal. E a gente tem significância estatística nesse dado, mostrando que o P é menor do que 0,01. Aqui a gente tem a expressão em relação aos scores de Gleason. A gente mostra a expressão do gene KLK3 de acordo com cada score de Gleason. O score de Gleason, ele é definidor do estadio do câncer de próstata do paciente. Diz se esse câncer é mais avançado ou não. Então, a gente tem desde o score de Gleason 6 até o score de Gleason 10, que seria um câncer mais avançado aqui. E a gente pode notar que conforme avança o score de Gleason, diminui a expressão do gene KLK3. E aqui do lado a gente tem uma tabela com os valores de P, mostrando que esses dados também têm significância estatística. Aqui a gente tem a expressão em relação à presença de metástase linfonodal. Então, a expressão do gene KLK3, ela diminui quando eu tenho metástase linfonodal. O N0 quer dizer que não tem metástase linfonodal e o N1 quer dizer que tem. No N1, a expressão do gene KLK3 ela está menor. Então, conforme eu tenho um avanço do câncer, diminui a expressão desse gene. E tenho P menor do que 0,01. Então, a gente pode concluir que o gene KLK3 está super expresso no câncer de próstata localizado, como a gente já sabe, porque usa ele para rastreamento. Então, os níveis elevados de PSA do KLK3, eles indicam para uma doença da próstata. Mas também a gente pode usar esse gene como marcador de prognóstico, porque a diminuição da sua expressão se relaciona com o pior prognóstico dessa doença. Como a gente viu, quando eu tenho um score de Gleason maior, eu tenho menor expressão do gene. Score de Gleason maior prediz pior prognóstico. E quando eu tenho metástase linfonodal, que também prediz um pior prognóstico, eu tenho a menor expressão desse gene também. Aqui tem as referências do trabalho. Muito obrigada.